palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu quero contar a história de Davi e Golias. Muitos dizem que Davi lutou com o gigante com 11 anos de idade. Outros dizem que ele lutou com 15 anos de idade. Qual idade Davi lutou com o gigante Golias? Não foi 11 e também não foi 15. Com 11 anos, segundo a história, ele foi levado para trás do deserto para começar a exercer a sua profissão de pastor, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Lá ele enfrentou urso, enfrentou leões, dificuldades, mas sobreviveu. Com 15 anos de idade, ele foi ungido a rei na presença dos seus irmãos e do seu pai pelo profeta Samuel, o maior profeta de Israel. Então, pastor, se Davi não lutou com o gigante com 11 anos e não lutou com 15, com quantos anos Davi lutou com o gigante Golias? Segundo a história, Davi lutou com o gigante Golias com 24 anos. Davi, quando completa 24 anos, Israel entra em crise monarca. O rei Saul, ele se apostata de Deus, desobedecendo as suas ordens, e Deus encerra o seu reinado. Os filisteus se levantam contra Israel e no meio deles está o campeão Golias, que tinha 4,5 metros de altura. Um gigante invencível que nunca tinha perdido uma batalha. Quando o gigante se levanta e pede um dos soldados de Saul para lutar com ele, a Bíblia vai dizer que eles temem grandemente e fogem, porque eles conhecem a fama do gigante Golias. Nesse intervalo de tempo que o exército de Israel está recuado, o rei Saul põe uma recompensa. Quem lutar com o gigante vai ter a minha filha Mical como esposa, vou isentar os impostos da casa do seu pai e vou encher o tal de riquezas. Mesmo assim, não apareceu nenhum voluntário do exército de Israel para lutar com Golias. Enquanto isso, Davi está no pasto de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai e tocando a sua harpa e compondo os melhores salmos que hoje estão registrados na Bíblia Sagrada. De repente, o seu pai pediu para que Davi fosse até o campo de batalha, levar queijo e pão para o capitão e trazer notícia dos seus irmãos, porque ele estava preocupado. Davi, como um filho obediente, pegou a mercadoria e foi para o campo de batalha. Chegando lá, Davi ouviu o gigante chamando um dos soldados de Saul para pelejar contra ele, e ninguém se colocou como voluntário. Davi então entregou o pão, o queijo ao capitão e disse em voz bem alta: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi só tinha 24 anos de idade. A única experiência que ele tinha era no deserto. E a única coisa que ele enfrentou foi um leão e um urso. Mas talvez você não saiba. Segundo a zoologia, o leão, quando está coagido por algum animal na selva, ele ruge bem alto para que os animais entendam que ele é o rei das selvas. O urso, na idade adulta, quando ele fica de pé, ele alcança aproximadamente 6 metros de comprimento. A voz do gigante era alta. A sua altura era de 4,5 metros de altura. Mas isso não intimidou Davi, porque Davi estava acostumado com o rugido de leão e o urso que ele enfrentou tinha 6 metros de altura. Por isso que Davi não teve medo do gigante. Essa era a diferença de Davi para os seus irmãos que eram soldados do exército de Israel e dos outros soldados também que pertenciam ao exército de Israel.
Davi, ele queria enfrentar o gigante. Ele viu uma grande oportunidade de entrar para a história. Quando Davi termina de dizer essas palavras, alguém fala para ele: quem vencer esse gigante, o rei vai dar a sua filha como esposa. Davi achou isso uma ótima ideia. Mas o que o rei vai dar? Vai encher o tal de riquezas. Davi também achou isso uma ótima ideia. E qual é a última e terceira recompensa? Vai isentar os impostos da casa do seu pai. Isso mexeu com Davi. A terceira recompensa. Porque Davi era desprezado pelo pai e caçoado pelos irmãos. Essa era a oportunidade de Davi provar para o seu pai e para os seus irmãos que ele não era nada daquilo que eles pensavam. Então Davi disse: diga ao rei para não atemorizar o seu coração, porque eu vou lutar contra esse gigante. Quando Davi se apresentou diante do rei, eles riram de Davi, porque o seu perfil e as suas características não era compatível com a de um guerreiro. Então Davi contou a história dele, a experiência que ele teve no deserto, quando cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Ele contou a história do leão e do urso e deixou todos impressionados, a ponto de convencer o rei a deixar ele lutar. O rei tentou então, da forma dele, adequar Davi com armaduras, com espada, mas Davi não se adaptou com aquele material bélico e disse para o rei: deixa eu vencer o gigante do meu jeito. Então Davi tirou a armadura, entregou a espada, pegou a funda, passou por um riacho e pegou 5 pedrinhas e foi para o vale lutar com o gigante. Quando Davi chegou no vale e o gigante o viu, começou a rir de Davi, achando que seria fácil vencer aquela batalha. E disse para Davi: eu te amaldiçoo, vou pegar a sua carne e entregar para as bestas feras do campo. Davi olhou para ele com toda a confiança que ele tinha em Deus e disse: você vem contra mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você confia em Deus, não tem gigante que possa te intimidar. Quando Deus está contigo, todos os gigantes, eles se tornam vencíveis. Então confia em Deus e os gigantes da sua vida, eles não te vencerão. Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Seja como Davi. Não temos gigantes da vida, porque quem está com você é maior do que todos os gigantes que se levantarem contra a sua vida. Um abraço, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com alguém. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Até mais!